Boa noite a todos. Ai, caramba. Apareceu uma mensagem aqui. Você está gravando, né, Gustavo? É isso? É. Ah, não, beleza, então. Boa noite a todos. Como o Gustavo disse, ele vai ter que sair um pouco mais cedo. Tem umas coisinhas aí. Acho que já vai ser um pouco mais rápido, mas vai ser, espero eu que seja interessante para todos vocês. Então, só retornando, como eu disse, eu tento dar eu estou retornando agora de dar aula, né? Faz um bom tempo já que eu não dava aula, mas eu sempre tentava trazer para um lado prático, porque eu acho que a nossa fé é muito prática, e a gente já falou bastante sobre isso na aula passada. E hoje a gente vai falar sobre a questão do crescimento dos conflitos e um pouco, melhor, do crescimento dos desafios e um pouco dos conflitos do crescimento ali da igreja, do começo da igreja. E alguns fatores, elas contribuíram diretamente para o crescimento da igreja. Foram três os principais fatores que contribuíram diretamente para o crescimento do cristianismo naquela época. O primeiro dos fatores foi o povo grego, o segundo foram os romanos e o terceiro foram os judeus. Os gregos, eles contribuíram de forma direta com a língua grega, com a sua língua, que ela foi difundida por Alexandre sobre todo o império, sobre toda aquela galera que estava ali perto, com os povos ali perto. Dos romanos, porque eles criaram redes de comunicação por meio das estradas. Por quê? Para fazer comércio, para venda, mas para esse sentido. Então, todo esse meio de comunicação por meio das estradas facilitou a propagação do evangelho, da história de Cristo. Além também da tolerância religiosa que eles permitiam no império. Como a gente disse na aula passada, havia muitas religiões sobre o Império Romano ali. E eles deixavam todo mundo cultuar, fazer o que bem entendesse, desde que isso não perturbasse a ordem do império ali, não provocasse a rebelião de povos, treta de povos e tal. E toda vez que rolava uma treta ali, eles interviam e basicamente a fé daquela turma lá não podia ser professada. E o terceiro dos judeus, porque eles outorgaram, eles assinaram embaixo ao cristianismo a fé monoteísta, ou seja, a fé no único Deus. Era costume naquela época todas as outras religiões que estava ali no Império Romano serem religiões pagãs, serem religiões que tinham muitos deuses. Aí dos judeus, o cristianismo é dessa questão monoteísta da fé. Bem como a ideia sobre a vinda de um Messias. Ou seja, para validar uma mensagem, como a gente diz, tem que ter uma história por trás. E ali no tempo, que as pessoas chamam de diáspora, da saída dos judeus, enfim, eles sempre esperaram esse Messias. Ou seja, a mensagem de Cristo já estava fresquinha para a galera, porque os judeus esperavam alguém que iria salvar eles. Então, o judaísmo, essa questão monoteísta, a história dos judeus validavam a mensagem do Cristo. Então, isso contribuiu diretamente. Porque não que não era algo novo, era algo novo, porque a gente está falando de um homem que morreu e ressuscitou. No entanto, a história dele condizia com algo que já estava sendo falado há muito tempo. Então, esses três fatores contribuíram diretamente para o crescimento da igreja. Sem esses três fatores, não é que a igreja não cresceria, Deus, em sua infinita soberania, no seu grande poder, ele daria um jeito de expandir o evangelho, mas foi através dessa forma que a igreja ela cresceu, ela se desenvolveu. E o legal é aquilo que eu não lembro, não sei se a gente falou sobre isso na aula passada, mas se não falamos, vamos falar, se falamos, vamos repetir. A história, ela se repete, cara. Ela sempre vai se repetir, de modos, de aplicações em contextos diferentes. Como eu acredito, e o Gustavo acho que pode ser alguém que valide isso, os grandes homens da história da humanidade foram homens que olharam para o passado e repetiram o passado
no contexto em que eles viviam, da forma como eles poderiam aplicar no presente. E essas três formas, assim, esses três povos que ajudaram o crescimento do evangelho com suas peculiaridades, eles novamente nos ensinam, cara, que a história vai se repetir. Vamos lá, dos gregos. Como que foi a contribuição deles? A língua grega, a facilidade como eles melhor, a facilitação da comunicação da língua grega, que todo mundo falava o grego lá, é tipo o inglês, eu acho. Se todos nós falássemos inglês, nós poderíamos ir para todo mundo, seria muito mais fácil de pregar os evangelhos. Por isso, muitos missionários brasileiros não conseguem pregar o evangelho lá fora, porque não sabem inglês. Inclusive eu, que é algo que eu tenho que puxar minha orelha e aprender, né? Mas, enfim, vamos entrar nesse mérito. Mas também o contexto, a linguagem do contexto da época. Então, como eu falei para vocês, gosto de aula prática e tal, desse ponto, a gente tem uma aplicação. E eu faço uma pergunta para vocês. Você se comunica na linguagem de hoje? Eu acho que essa é uma pergunta essencial para a gente, cara. E que a história da igreja, ela vai nos mostrar de uma forma muito direta. Porque ela só conseguiu crescer de uma forma extraordinária porque ela falava na linguagem da época. Tanto como língua, quanto contextualização. A gente vai entrar já nesse ponto, né? Muitos falam que Pedro foi o apóstolo dos judeus e Paulo foi o apóstolo dos gentios, justamente por causa disso. Porque Paulo entendia o contexto da época e Paulo falava a linguagem da época. Entendeu? Então, a primeira pergunta em relação à contribuição dos gregos é essa. Você se comunica na linguagem de hoje? Vamos esquecer o inglês, linguagem de hoje. A gente sabe falar a língua das pessoas do contexto de hoje? Vamos lá. Eu vejo muitas pessoas se indagando. Que não conseguem pregar o evangelho no trabalho, que não conseguem pregar o evangelho onde estão, coisas do tipo. E aí a pergunta que a gente tem que fazer para eles é, mas você sabe comunicar a linguagem deles? Cara, eu estava falando com um amigo aqui agora, eu estava com a live desativada, e a gente estava falando sobre isso, né? Ele acabou de voltar de uma escola missionária, e lá bateu muito a respeito disso, sobre essas coisas de contextualização da mensagem, enfim. E a nossa grande dificuldade é essa. Porque eu conheço pessoas muito piedosas. Muito, 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 muito piedosas, cara. Conheço pessoas que amam muito, mas elas não sabem comunicar quase nada daquilo que elas carregam. E uma vez que elas não sabem comunicar, uma vez que ela não entende a linguagem das pessoas que ela está presente, ela vai falhar nessa missão. E não haverá uma expansão daquilo que ela carrega. A igreja carregava uma história, e ela só conseguiu mostrar, levar adiante essa história, porque ela se comunicava na linguagem de hoje. Hoje uma pessoa me mandou um vídeo de um pregador famoso no nosso país. Alguns falam que ele é coach, etc, etc. E ele vai fazer uma turnê na Europa e ele colocou o nome da turnê dele lá de show. Vai rolar um show aqui na Europa e tal. E o show tem um título lá, um título bem motivacional e tal. E beleza. Não vamos entrar no meio da questão se o que ele fala é certo, se ele fala errado ou não. No entanto, ele fala. E ele sabe se comunicar na linguagem das pessoas de hoje ou dos contextos que ele é inserido. E aí eu questionei a pessoa e falei assim, legal, talvez ele seja uma pessoa ruim, talvez não seja a mensagem ideal. No entanto, se ele não estivesse lá, ou ainda se ele estivesse lá, as pessoas boas, aqueles que carregam a verdadeira mensagem, ou a mensagem ideal, elas saberiam se comunicar com o público que ele está se comunicando? E aí a pessoa ficou sem resposta para mim. E com todo respeito, a minha humilde opinião, eu acredito que não. Então, ele está tomando um lugar de fala num contexto em que todos estão falando assim, todos não, grande parte estão falando que é uma mensagem errada ou coisa do tipo, porque não tem pessoas boas o suficiente para conseguir comunicar a mensagem certa com a comunicação ideal. Entende? Então, a história da igreja vem para ensinar a gente que se a gente não se comunicar na linguagem correta, a gente vai fracassar nessa nossa missão. E vamos estudar a sequência, cara. Nossa, isso é incrível. Mas vamos lá. Dos Romanos.
eles criaram redes de comunicação por meio de estradas, enfim, como a gente falou, e deram liberdade do cristianismo. Então, vamos lá. Tolerância religiosa não é um assunto novo. Novamente, cara, no começo da igreja já existia tolerância religiosa. Então, não é um negócio novo, não é um assunto novo. A galera acha que é nova porque, não sei, mas elas acham que é nova. Mas a tolerância religiosa existia. Mas eles criaram meios de caminhos para a propagação do evangelho, tal, com suas estradas. E a aplicação que eu trago para vocês aqui é o quê? E é uma pergunta. Você sabe utilizar os meios de comunicação de hoje? Cara, eu posso dizer que nossa aula tem uma pessoa que sabe comunicar pelos meios da mensagem, que é o Gustavo. O Gustavo consegue transmitir o conhecimento dele, de verdade, não tem brincadeira nenhuma. Ele consegue transmitir o conhecimento dele através dos meios de comunicação que ele pode. Vamos dar um exemplo. Aqui agora, a gente está no estudo bíblico a respeito da história do cristianismo. A gente está usando, nós não estamos perto, nós não estamos numa sala de aula, e a gente está conseguindo aprender sobre a história da igreja, ter comunhão entre os irmãos aqui da fé. Então a gente já está conseguindo comunicar de forma eficaz essa mensagem. Essa aula vai ficar no YouTube, então vai poder alcançar mais pessoas que não estão presentes aqui, e a gente está partilhando a fé. O Gustavo sabe usar esse meio de comunicação. Vamos falar de outra forma que o Gustavo sabe. Ele manja muito dessa questão de finanças e tal. No Instagram, ele fez uma série de lives recentemente a respeito de tudo isso. Ele aproveitou a ferramenta de comunicação que ele estava tendo nesse tempo, no tempo presente, para transmitir algo que ele carrega. E a grande pergunta que fica para a gente, agora eu vou excluir o Gustavo, porque ele já está um expert nisso, a gente tem sabido, será que é assim que fala, utilizar os meios de comunicação que a gente tem nas nossas mãos? Como eu disse, não adianta a gente ser piedoso, não adianta a gente ter esse amor e não saber levar esse amor. E a história da igreja prova que os primeiros cristãos, eles olharam além do seu tempo, eles olharam tudo isso e utilizaram disso para o crescimento e para a propagação do evangelho, cara. Eu acho que uma das grandes perguntas que nós, como cristãos, hoje temos que fazer é isso. Será que a gente tem utilizado os meios corretos para pregar? Eu sempre brinco com uma galera, brinco falando sério, né? Eu sou apaixonado pelos reformadores e pelos grandes heróis da fé protestante. E alguns deles usavam da pregação na praça para propagar o evangelho, né? George Whitefield que talvez é considerado o maior pregador das praças público. Martin Lloyd Jones usava do mesmo método, só que no tempo deles esse método funcionava, cara. No tempo deles as pessoas elas paravam para escutar um cara que estava gritando na praça, mano. E hoje a gente olha para isso e fala, pô, a gente não prega na praça, será? A gente grita isso. Mas por quê? Porque os métodos mudaram, os meios foram diferentes. E aí nossa pregação está sendo eficaz, não porque a gente não carrega a verdadeira mensagem, mas porque a gente está sabendo usar o meio de comunicação, cara. Eu não sei se todo mundo aqui é da família de Scope, se não é, enfim, pode conectar lá para ver, mas às vezes o Scope faz isso praticamente com maestria, cara, quase com perfeição. A comunicação do evangelho através das redes sociais, dos meios de comunicação que é permitido. Inclusive, na pandemia a gente pôde ver, e a gente não aprendeu com a história da igreja, que a maior parte das igrejas elas não estavam preparadas para a pandemia. Elas não conseguiram cultuar, elas não tinham seus membros frequentes, elas não conseguiram ser família, elas não conseguiram falar do Cristo porque a pandemia veio. E então, novamente, cara, assim, não aprenderam com a história da igreja e ficamos para trás. A história não se repetiu para eles. Inclusive, já lanço o convite para o Gustavo aí, né? Esse ano eu tenho que fazer meu TCC da faculdade, meu TCC, se os professores não alterarem meu tema, coisa do tipo, eu vou fazer a respeito da igreja da pandemia, mano. O tema do meu TCC vai ser a igreja da pandemia. Então, tipo assim, eu vou falar muito sobre isso, sobre essa questão e tal, e da igreja online. Mas, enfim, vamos lá. E aí, dos judeus, como eu disse, ortogaram o cristianismo, a fé monoteísta e tal, a ideia sobre a vinda de Messias. E a aplicação disso você tem uma fé sólida,
para os dois pontos anteriores. Agora a grande questão é aqui. A gente sabe se comunicar na linguagem de hoje? Pô, ok, a gente sabe se comunicar na linguagem de hoje. A gente sabe utilizar os meios de comunicação que a gente tem hoje? Pô, a gente sabe utilizar os meios de comunicação hoje. Mas agora a questão é, a nossa fé é sólida o suficiente para que, ao usarmos esses dois pontos, a mensagem seja levada com clareza? A nossa fé é sólida o suficiente para que, ao utilizarmos esses dois pontos, o crescimento da igreja seja efetivo? A gente vai contribuir para esse crescimento? Entendeu? Então, o crescimento da igreja nos ensina isso. Esses três grupos que, de alguma forma, contribuem diretamente ou indiretamente para o avanço da igreja, para o crescimento da igreja, e essas três aplicações. Mas vamos lá para o próximo ponto. O próximo ponto é desafios para se desenvolver no mundo antigo. Agora vamos lá. E vai acabar caindo um pouco naquilo que a gente estava falando anteriormente. O movimento que Jesus funda, o cristianismo, essa nova religião, enfim, não é nova religião, né, mas como as pessoas acadêmicas falam, ela lidera, ela se origina e se desenvolve em um ambiente com traços predominantemente rurais. Cerca de 90% do ministério de Jesus, da onde Jesus pregou, da onde Jesus foi, da onde Jesus caminhou, da onde ele falou da mensagem dele, da onde ele estava caminhando, enfim, da onde ele passou. Era um contexto rural ali daquela região. E diante de toda essa situação, há uma grande demanda para fazer a transposição da mensagem cristã, de uma raiz totalmente rural, de um universo totalmente rural, para agora a polis grega, ou na nossa linguagem, para a cidade grande, para a cidade desenvolvida, para a linguagem das pessoas desenvolvidas. Eu, se fosse naquela época, eu estaria no rural. Eu sou garoto que ainda puxa um pouco do R. Eu tenho que estar com muita gente que não nasceu na minha cidade ou que não é do interior para mim não puxar o R. Às vezes eu acabo puxando um R muito mais forte e tal. Então, assim, eu escutei a mensagem de forma clara, mas tem uma galera lá da polis grega, lá da cidade grande, que eles não escutaram a mensagem, ou melhor, que todas as pregações lá foram de uma forma diferente. Só para falar um pouco mais dessa questão rural, você pode ver que Jesus, na sua pregação, ele fala muito de trigo, ele fala muito, sei lá, de cereal, ele fala muito de coisas que estão ali no contexto rural. Que para uma pessoa, de um contexto ali da polis grega, da cidade grande, eles não entenderiam essa linguagem, eles não iriam saber como entender que o que Jesus estava falando. Então, havia uma necessidade gigantesca para isso. E aí entra o apóstolo Paulo. Para o tempo em que o movimento cristão necessitava transpor-se do ambiente rural para o mundo urbano, a providência divina preparou e vocacionou Saulo, ou o apóstolo Paulo. O currículo de Paulo é impressionante. Com 18 anos ele vai para Roma, ele estuda ao pé de Gamaliel, que é o maior teólogo da história por muitos. Ele se prepara para aquilo que ele ia viver. Não intencionalmente, na soberania de Deus, Paulo já estava se preparando para isso. Mas nós temos a consciência do Cristo. Nós que temos a consciência daquilo que estamos vivendo, da nossa fé. A grande pergunta que a gente pode fazer nesse contexto é: nós temos nos preparado para esse tempo? A gente tem se preparado para esse tempo, cara. Sabe, Gustavo, é que eu tenho uma falha, cara. Eu não sei inglês, mano. Eu não sei inglês, mano. Sabe? Eu vou até confessar, porque eu acho que a gente está em meio dos irmãos. Eu paguei professora particular de inglês, sei lá, uns 6 meses. Sem brincadeira nenhuma. Acho que eu fiquei uns 4 meses sem ir para aula. Eu não ia. Eu pagava a professora, ela recebia particular, com a professora, assim. Eu e a professora somente. Eu não ia, cara. Eu não ia. Eu me preparei mal, nesse sentido. Mas então a grande pergunta para a gente, aprendendo com a história da igreja, numa questão prática da vivência da fé, do que a gente pode ver da história da igreja, a gente tem se preparado para esse tempo, com todo o respeito do mundo? Muitos têm, mas eu acho que a maior parte não tem se preparado.
Primeiro, porque, de verdade, não vem necessidade do crescimento do evangelho, ou da proclamação do evangelho da forma como ela tem que ser pregada. E segundo, por uma displicência particular. A gente, sei lá, não sei